Lagoinha Papuda, o caminho tortuoso daqueles que corrompem a fé em nome da política e do dinheiro. Você reparou que foram só as investigações da Polícia Federal sobre os vários escândalos de corrupção no Brasil, quase todos estarem confluindo para dentro da Igreja da Lagoinha, do pastor André Valadão, padrinho político do Nicolas Ferreira, para de repente o seu Nicolas Ferreira lembrar até que o Bolsonaro está preso. É ele que parece que esqueceu do Bolsonaro, nunca toca no assunto do mito, de repente está tentando fazer até uma marcha da enganação para ver se desvia a atenção das investigações da Polícia Federal, que quase todas confluem os grandes esquemas de corrupção montados durante o governo Bolsonaro para dentro da Igreja da Lagoinha. E é quase todos mesmos, começando pelos esquemas das fraudes bilionárias no bolso dos aposentados, dos velhinhos, que gente como Nicolas e outros feitos Sóstenes, na maior cara de pau, tentaram de todas as formas espalhar fake news, tentando associar o filho do Lula e o irmão, mas agora a própria Damares Alves, que é muito mais bolsonarista que eles todos, veio a público admitir e trouxe a lista das igrejas e principalmente pastores supostamente envolvidos nessa fraude ordinária que desviou dinheiro de gente muito humilde, gente pobre, gente que trabalhou a vida inteira, que são os aposentados. E adivinha quem encabeça a lista? O padrinho do seu Nicolas, o André Valadão, que bancou a campanha do Nicolas Ferreira para ele ser o deputado mais votado da história de Minas Gerais. Será que é por isso que o Nicolas está tão assim obcecado de uma hora para outra de tentar chamar a atenção e desviar as atenções do Brasil para esses grandes escândalos de corrupção, como, por exemplo, voltar a insistir um ano depois naquela mesma mentirada do Pix, achando que ia colar de novo, só que caiu do cavalo. Aliás, não é só esse escândalo dos aposentados que leva a Igreja da Lagoinha, né, Nicolas? O escândalo do Banco Master, considerado provavelmente a maior fraude financeira da história do Brasil, parece que também foi toda gestada dentro da Igreja da Lagoinha, começando pelo Vorcaro e seu cunhado, pastor da Igreja da Lagoinha e principal financiador das campanhas do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. E ainda vai ter gente tipo o Nicolas tentando falar depois que não conhece o Vorcaro, que o Vorcaro é petista. Pois é, a coisa tá caindo, o bicho tá pegando, e aí o Nicolas, no desespero, tá tentando desviar a atenção de tudo quanto é jeito, e não vai conseguir, Nicolas. Até porque a polícia também tá de olho em você, porque a sua mentirada do Pix serviu mesmo para ajudar o crime organizado que estava lavando dinheiro, junto com essa turma do Vorcaro, junto com a turma da Reag, essa turma que tá toda junta e misturada lá na Faria Lima, que montou uma grande lavanderia junto ao crime organizado para desviar, não é milhões não, gente, são bilhões e bilhões de reais, dinheiro que, por exemplo, se somar tudo, dava para bancar a capital de Minas Gerais, da onde o Nicolas foi parido para a política, adivinha, por uns 10 anos consecutivos. É tanta grana que a gente, se começar a contar, não sabe nem aonde vai parar. A gente perde até a dimensão. E talvez seja por isso que o Nicolas esteja tão preocupado, afinal, quando a gente começa a juntar as peças, percebe que essa coisa de um garoto que do nada, espalhando fake news sobre gente, crianças no banheiro, se ter mais de 1 milhão de votos em Minas Gerais, de repente pode ter tido uma ajudinha por baixo dos panos desses caras da igreja aí, do André Valadão, que depois ele vive gravando vídeo que beneficia esses próprios caras. Porque você que está aí do outro lado, ganhou o que com as mentiras que o Nicolas espalhou sobre o Pix? Nada, ao contrário. É bem provável que você tenha tomado prejuízo. Porque na semana onde aquela mentira espraiou no Brasil inteiro, você lembra muito bem que muita gente deixou de fazer negócios com você com medo de estar aí sendo monitorado com as mentiras que esse sujeito espalhou. Portanto, é justificável esse desespero todo do sujeito que vai contar qualquer tipo de mentira, culpar o PT e o Lula por tudo pela desordem que aconteceu dentro da igreja. Afinal, estamos falando de um garoto
cuja vocação é mentir, que não pensa duas vezes antes de usar o nome de Deus em vão para sustentar suas mentiras, mas chega uma hora, ninguém cai mais nela, tanto que ele tentou de novo aí vir com a mentirada do Pix e ninguém caiu nessa conversa mole de novo. O fato é que o cerco está se fechando e o Nicolas precisa começar a explicar como um garoto humilde das favelas lá de Belo Horizonte, que declarou quando foi candidato a deputado ter um patrimônio de apenas R$36 mil, de repente estava pagando boleto para a turma da Meta do Instagram de R$750 mil. Da onde veio essa grana toda, Nicolas? Nicolas, que inclusive vive uma vida de extravagância, parece até o Neymar, só que ele não joga bola, ele é deputado. Em vez de estar trabalhando, você vê que ele está sempre passeando. Dia desses teve votação na Câmara e ele estava curtindo a vida doidado lá no Japão. E adivinha se ele devolveu o dinheiro do cano que ele deu no serviço? Claro que não, o salário o sujeito recebeu inteiro. Aliás, o Nicolas só apareceu mesmo, deu o expediente até o final, quando ele estava defendendo a PEC da bandidagem. Lembra que ele foi até os microfones falar que ele precisa de blindagem mesmo? Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Queremos ser blindados mesmo. Parece que agora a gente descobriu porque você precisa tanto de uma PEC da blindagem, né, Nicolas Feira? Afinal, parece que todos os caminhos da corrupção no Brasil estão levando para os bancos da Igreja da Lagoinha. A mesma que bancou a sua campanha, te tornou queridinho. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. E agora prepare-se, 2026 a gente viu, mal começou e é fake news desesperada para tudo quanto é lado. Os caras estão tão no desespero que estão acusando o Lula de coisas mais absurdas possíveis. Como Lula, de repente, o cara que odeia educação para pobre, sendo o cara que abriu os bancos das universidades para que todos pudessem estudar, justamente a razão dessa direita imunda odiá-lo tanto, porque achavam que o banco da universidade e as oportunidades que são geradas a partir do estudo eram uma espécie de reserva de mercado para sua classe social, onde pobre não podia entrar. Pois é, essa gente vai mentir o tempo todo, mas como disse o presidente Lula, esse é o ano da verdade, o ano da gente fazer uma limpeza e parar de cair na conversa desses picaretas. Gente como o Nicolas Ferreira, que já concluiu 3 anos como deputado federal e aponte um só projeto a favor do Brasil. Nada. Toda vez que esse sujeito abre a boca é para tentar desviar a atenção de coisa séria e sempre beneficiar os ricos e os aproveitadores do país. Nada em favor do interesse dos brasileiros. Por exemplo, ele está ajudando a combater a corrupção? Nada. Ao contrário, suas mentiras só viram cortina de fumaça para defender aqueles que estão usurpando os direitos e a grana do povo brasileiro. Portanto, não se engane, não caia nas cascas de banana. Olhe para os fatos. E os fatos são claros. Com o presidente Lula, o Brasil, em apenas 3 anos, mudou da água suja do Bolsonaro para o vinho. Nós saímos das filas dos ossos, da fila do desemprego, para a prosperidade, para os supermercados lotados, para as praias lotadas, para os bancos das universidades recebendo novamente nossos filhos. E é isso que gente como Nicolas Ferreira não suporta, porque ele está ali sempre a serviço dos ricos. E para poder salvar a própria pele, não duvide, ele vai, assim como fazia Jair Bolsonaro, contar qualquer mentira, qualquer conversa fiada. Ele só se esqueceu, já que ele gosta tanto de citar a Bíblia, do livro de Jó, que relembra que os anos dos ímpios são em número reduzido. Portanto, se o Bolsonaro já está cumprindo parte do mal que fez ao Brasil lá na Papuda, Nicolas Ferreira que pense 2 vezes antes de continuar mantendo essa vida bastante esquisita, escolhendo os amigos esquisitos que ele escolhe. Porque quem costuma fazer esse caminho da Lagoinha à Papuda não costuma mais sair de lá.